pessoal, então dando continuidade, agora nós vamos ver a sexta versão, né, para vocês relembrarem. Na aula passada, né, na aula anterior, eu trouxe para vocês a primeira versão do texto da Maria Bianchi, com o tema apresentação pessoal. Aí eu dividi eles em período e aí perguntei para vocês em cada período qual era o assunto do texto. A gente viu que a gente não conseguiu identificar qual era o assunto do texto. Por quê? Porque cada período tinha um assunto e para aquela qualidade, né, de um bom texto, um dos requisitos é que tenha a unidade temática, ou seja, o texto esteja voltado a uma ideia central, ou seja, a um assunto, né? Não vários assuntos para não virar ali uma salada de fruta. E aí vamos ver depois, né, da reescrita, de correção, volta, chegou-se num padrão, né, de qualidade, incluindo aqui a unidade temática, a concretude, a objetividade, o questionamento, chegou-se na sexta versão. Então vamos lá ver, né, como o objetivo dessa aula é ver se esse texto tem uma unidade temática. Vamos ver aí se a sexta versão a gente consegue ver qual é a ideia do texto, ou seja, qual é o assunto, a problemática do texto. Primeiro parágrafo. Enfim, o dia chegou, às 8 horas em ponto do dia 23 de janeiro de 1979. O esposo, Antônio, recebe a notícia de que sua mulher havia dado à luz a uma criança, eu. Então, este é o primeiro parágrafo, né, do texto da mesma. Aí ela volta aqui, né, no segundo parágrafo. Começa assim, então, a batalha entre Aparecida e Antônio para saber que nomes colocariam na criança. Meu pai sugeriu Sabrina Carla, mas minha mãe não queria. Mas minha mãe queria fazer uma homenagem à sua mãe que se chamava Maria. Meu pai tentou outros nomes, como Angélica, Karina, mas não teve jeito. O bebê já ia fazer 1 mês e ainda não tinha registro. Então, como não conseguiu mudar a opinião da minha mãe a respeito do nome, colocaram Maria mesmo. Aqui é conseguiu, tá, pessoal? Faltou um ali. Terceiro parágrafo. Quando comecei a ir para a escola e aprender a escrever meu nome, descobri que havia muitas Marias no mundo. Minha primeira professora também se chamava Maria Fátima, minha vizinha, Maria Bolinha, e 2 das minhas tias chamavam-se Maria, e pelo menos 4 Marias haviam na lista de chamada da escolinha. Quarto parágrafo. Mas ter um nome comum até que dava para aguentar. O que me incomodava mesmo eram os ditos populares, Maria Gasolina, Maria Fedida, Maria vai com as outras. Esses, quando falados perto de mim, eram sempre com ar de ironia. Lembro-me, certa vez, que a professora de português da 5ª série fazia um discurso a respeito do problema das pessoas que não têm opinião própria. São vulneráveis e mudam de opinião com muita facilidade. Em dado momento do discurso, disse: o problema é que muitos são Maria vai com as outras. Minhas colegas rindo olharam para mim. Fiquei com raiva. Pensei, poxa, tinha que ser Maria, não poderia ser Josefa, Rosa ou Patrícia? Aqui houve uns errinhos, tá? Eu vi agora aqui nesse ditos, própria sem acento. É que na hora de digitar, a gente acaba não vendo, né? Só na hora de estar gravando que a gente começa a enxergar os erros. Vamos lá. Quinto parágrafo. Esse problema sempre me atormentava, mas com o tempo cresci e me conformei com o meu nome, apesar de preferir a primeira ideia do meu pai, Sabrina Carla. Sexto parágrafo. Percebi que muitos, como Milton Nascimento, fazem versos demonstrando a beleza desse nome, talvez por ser um nome comum que, além de ser de fácil rima,
é o nome da bem-aventurada Maria, mãe de Jesus. Então, geralmente, né, quando a gente trabalha presencial com esse curso, eu entrego uma folha com esse texto, né, já digitado. Vocês também podem entregar, por exemplo, uma via para os alunos para que eles façam uma leitura silenciosa. Aí depois vocês pedem, começam uma leitura, né? Cada aluno leia um parágrafo. E aí vocês fazem a pergunta, né? Quantos parágrafos tem esse texto? Nós já vimos que são 6 parágrafos. Então agora nós vamos analisar cada parágrafo para a gente ver do que se trata os assuntos de cada parágrafo. No primeiro parágrafo, né, que a gente leu anteriormente, do que fala o texto? Ó, enfim, o dia chegou às 8 horas em ponto do dia 23 de janeiro de 1979. O esposo Antônio recebe a notícia de que sua mulher havia dado à luz a uma criança. Vocês já viram qual é o assunto desse texto? Vamos ver se vocês acertaram. Trata-se de um nascimento de uma criança. Quem colocou aí que é o nome, né? Que é o nome que está em discussão, aqui ainda não começa, porque antes de se ter um nome, né, de uma criança, primeiro tem-se o nascimento dela, né? Então, enfim, o dia chegou às 8 horas, em ponto do dia 23, Antônio recebe a notícia do quê? De que sua mulher havia dado à luz a uma criança, que era a autora, né? Então, aqui no primeiro parágrafo, o assunto é sobre o quê? O nascimento de uma criança. Vamos ver o segundo parágrafo e o terceiro. Do que se trata? Vamos ver aqui. Antes de eu ir lá para frente, começa-se então a batalha entre Aparecida e Antônio para saber que nomes colocariam na criança. Meu pai sugeriu Sabrina Carla, mas minha mãe queria fazer uma homenagem à sua mãe que se chamava Maria. Meu pai tentou outros nomes, como Angélica, Karina, mas não teve jeito. O bebê já ia fazer 1 mês e ainda não tinha registro. Então, como não conseguiu mudar a opinião da minha mãe a respeito do nome, colocaram Maria mesmo. Qual é o assunto aqui deste parágrafo? Do segundo parágrafo. Quem falou aí que é o nome, está correto, né? A escolha do nome. Então, lá no primeiro parágrafo, nasce uma criança. No segundo parágrafo, é uma disputa ali sobre a escolha do nome da criança. Qual que é o problema aqui do segundo parágrafo? É a briga ali, uma disputa para ver que nome colocariam na criança. É uma briga entre os pais, né? A mãe e o pai para colocar o nome na criança. No terceiro parágrafo, quando comecei a ir à escola e aprender a escrever meu nome, descobri que havia muitas Marias no mundo. Minha primeira professora também se chamava Maria Fátima, minha vizinha Maria Bolinha, e 2 das minhas tias chamavam-se Maria, e pelo menos 4 Marias haviam na lista de chamada da escolinha. Então, qual é o assunto desse terceiro parágrafo? É a descoberta do nome que era comum, né? Então, lá no primeiro parágrafo, nasce-se uma criança, né? E aí, depois do nascimento dessa criança, é a escolha do nome. E aí, no terceiro parágrafo, essa criança, né, depois de uma certa idade, quando ela começa a ir para a escola, ela percebe que o nome dela é um nome muito comum, que várias outras pessoas, né, também se chamam Maria. Quarto parágrafo. Mas ter um nome comum até que dava para aguentar. O que me incomodava mesmo eram os ditos populares Maria Gasolina, Maria Fedida, Maria vai com as outras. Esses, quando falados perto de mim, eram sempre com ar de ironia. Lembro-me certa vez que a professora de português da 5ª série fazia um discurso a respeito do problema das pessoas que não têm opinião própria. São vulneráveis e mudam de opinião com muita facilidade. Em dado momento do discurso, disse: o problema é que muitas são Maria vai com as outras. Minhas colegas, rindo, olharam para mim, fiquei com raiva. Pensei, poxa, tinha que ser Maria, não poderia ser Josefa, Rosa ou Patrícia? Então, qual
é o assunto desse parágrafo, desse quarto parágrafo? Qual é a problemática? Vamos ver se vocês acertaram. O lado ruim do nome, né? E a não aceitabilidade. Então, ela percebe, né? Nasce uma criança, põe-se o nome na criança, né? Há uma problemática ali de briga para colocar o nome, resolve colocar Maria, né? E aí, no terceiro parágrafo, ela vê que o nome dela é muito comum quando essa criança começa a ir para a escola. E aí, ela vê no quarto parágrafo, ela começa a colocar aqui que o nome dela, ela vê o lado negativo do nome dela. E aí, por ela ver, né, algumas coisas negativas em relação ao nome dela, ela não aceita, ela queria que fosse um outro nome. Aí, no quinto parágrafo, esse problema sempre me atormentava, mas com o tempo cresci e me conformei com o meu nome, apesar de preferir, aqui é preferir, tá, pessoal? Preferir a primeira ideia do meu pai, Sabrina Carla. Então, qual é o assunto aqui desse quarto parágrafo? E aí, vamos para o quinto? Daí a gente volta para ver se vocês acertaram. Percebi que muitos, como Milton Nascimento, fazem versos demonstrando a beleza desse nome, talvez por ser um nome comum que, além de ser de fácil rima, é o nome da bem-aventurada Maria, mãe de Jesus. Então, qual é o assunto do quinto parágrafo, né? É a aceitabilidade do nome dela. Se bem que há aqui uma questão, será que ela aceitou mesmo quando ela coloca assim, ó, esse problema sempre me atormentava, mas com o tempo cresci e me conformei com o nome, apesar de preferir, né? Ela aceitou, mas não era uma coisa, né, que ela, se ela pudesse voltar atrás, né, se ela pudesse lá reconstruir em relação, né, ter poder de mudar o nome dela, ela mudaria. Mas ela aí tem um pouco de conformismo em relação ao nome, né? Que com o tempo ela vai aceitando Maria e não deixa ela tão tristonha quanto lá no início, né, da sua vida escolar, que ela detestava ao longo desse processo ali da vida escolar, ela não gostava do nome por ter algum aspectos pejorativo. No último parágrafo, ela vê, né, o lado positivo do nome, apesar do nome ser tudo isso negativo, mas também tem uma parte legal, né? Que Milton Nascimento, né, ele faz versos, fazem versos mostrando a beleza desse nome, o nome da mãe de Jesus, né, também chama Maria, então ela vê aí o lado, ela traz aí o ponto, o lado também positivo do nome. E aí, se a gente for voltar aqui, né, vamos ver se há uma unidade temática. No primeiro parágrafo, o assunto é o nascimento de uma criança. O primeiro parágrafo está interligado com o segundo parágrafo, ou seja, o assunto do primeiro parágrafo, que é nascimento de uma criança, está interligado com o segundo, que é a escolha do nome da criança? Sim, né? Então, se no primeiro parágrafo ele começa a falar ali do nascimento de uma criança e no segundo parágrafo dá-se um nome a essa criança que está lá falando lá no primeiro parágrafo. No terceiro parágrafo, será que está interligado com o segundo parágrafo e o primeiro? Sim, né? Se no primeiro parágrafo está falando do nascimento de uma criança, a escolha, no segundo, a escolha do nome dessa criança, né? Apesar dos atritos que teve entre os pais, decidiu daí colocar, né, o nome de Maria, o pai vence ali naquela disputa. No terceiro parágrafo, essa criança, quando começa a ir para a escola, ela vê que o nome dela é comum. Então, há uma continuidade aqui no assunto, né? Ela não mudou para o outro tipo de assunto que não tem nada a ver com o que estava lá já lá nos dois primeiros parágrafos. No quarto parágrafo, o assunto é o lado ruim do nome e a não aceitabilidade. Há uma relação, né, uma ligação com os parágrafos anteriores? Ou ela mudou, quando ela chega aqui no quarto parágrafo, ela muda totalmente de assunto? Não, né? Ela ainda dá uma sequência ali, né? No quarto parágrafo, no terceiro, quando ela fala, né? Que é o lado
ela descobre que o nome dela é comum e depois no quinto parágrafo ela começa a ver, não é no quinto, né? Esse daqui, primeiro, segundo, esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. No quarto parágrafo, ela vê o lado negativo do nome, né? E ela não aceita, ela começa a achar que o nome dela é horrível, porque tem a questão negativa. No quinto parágrafo, né? Existe uma ligação desse assunto com os quatro primeiros? Existe, porque ela ainda dá uma continuidade do que ela estava falando ali em relação ao nome dela, né? A aceitabilidade. Apesar dela ainda não aceitar totalmente, né? Se ela pudesse, ela trocaria. No último parágrafo, né, ela finaliza dando um desfecho na história, ou não? Sim, nela, ela no último parágrafo ela continua, ela encerra falando sobre a questão do nome dessa criança que é ela, né? E aí ela coloca ali o lado positivo, ela finaliza ali o do porquê da aceitabilidade do nome, porque também tem alguns aspectos positivos ali no nome. Então, qual é o assunto desse texto? Qual é a problemática desse texto? Ou seja, qual é a ideia? O assunto, né, a problemática é o quê? O nome da autora, da personagem, né? O nome dela, o assunto é o que está em questão aqui, que ela coloca desde o primeiro parágrafo, dentro do tema apresentação pessoal. Lembrando lá, né? Qual que é o tema? Apresentação pessoal. Olha só, né? Nós estamos fazendo uma análise discursiva. Qual é o objetivo? Ver se o texto tem uma unidade temática, se todos os parágrafos estão falando somente de um assunto. E nós vimos que na sexta versão, sim, né? Ela coloca ali em relação à questão do nome dela. Eu vou pegar aqui um outro texto também, com o tema apresentação pessoal de uma outra cursista, tá? Uma outra cursista, ela também fez 6 vezes para chegar a um texto, né? Nível ideal, com pelo menos com as 4, né? Qualidades. Mas primeiro a gente está vendo aqui o primeiro que é a unidade temática. Vamos ver se houve aqui uma unidade temática nesse texto aqui. O sonho de estudar. Antes de completar a idade escolar, eu ficava sentada na porta de minha casa, olhando as crianças passarem para a escola, acompanhadas por suas mães que as conduziam pelas mãos. Eu achava aquilo muito bonito e não via a hora de completar 7 anos e ir para a escola também. Certo dia me dei conta de que já havia feito aniversário há muito tempo e ainda não estava estudando. Perguntei à minha mãe o motivo. Ela me disse que tinha esquecido e que já era tarde para me matricular, porque já passava do meio do ano. Disse que era melhor que eu esperasse o ano seguinte. Então, geralmente esse texto aqui vocês também podem fazer com os alunos, né, trazendo ali o primeiro parágrafo, perguntando qual é o assunto do primeiro parágrafo, né? E aí o assunto do primeiro parágrafo é sobre o quê? Era uma criança que tinha um sonho de estudar, né? Ela queria muito estudar. No segundo parágrafo fala sobre o quê? Que essa criança, que lá no primeiro parágrafo tinha um sonho de estudar, ela percebe que, opa, agora chegou a minha idade, agora está na hora de eu ir para a escola, né? E aí ela vai questionar a mãe dela, né? Mãe, eu quero ir para a escola, por que eu ainda não fui na escola, né? E aí a mãe dela joga com um balde de água fria, chega e diz para ela que esse ano não dava mais para fazer a matrícula, né? Que somente o ano que vem, o ano seguinte. E aí ela muito tristonha, né? Para quem tinha sempre a vontade de estudar, mais um ano ficou aí sem poder ter o acesso ao estudo. Continuando, chorei muito, escondido da minha mãe que não queria mais ouvir falar no assunto. Senti meu sonho adiado e passei mais um ano sentado na porta. Falei com minha vizinha que tinha filhos da minha idade
e ela se incumbiu de me avisar a data das matrículas. No dia certo, fui à Escola Municipal Januário Pereira de Araújo e pedi para estudar. Então chamaram minha mãe para que ela fizesse a minha matrícula. Finalmente eu ia estudar. No primeiro dia de aula, porém, senti minha primeira grande decepção. Minha mãe não estava ali para segurar a minha mão e me conduzir à escola como eu sonhava. Então, se a gente for ver aqui o parágrafo, né, com os outros anteriores, com o que ela começou lá no início, ela está mudando de assunto, que esse sonho de estudar, né? Não, em nenhum momento ela mudou de assunto, né? Ela dá continuidade ali falando desse sonho, e daí que quando chegou na idade dela de matricular, né, ela foi falar para a mãe dela, e aí a mãe dela falou que tinha esquecido, que já passou o tempo, que ela tinha que esperar mais um ano, que ela chorou, mas né, daí ela pediu ajuda para uma vizinha, aí a vizinha, né, na data do ano seguinte avisou ela sobre as matrículas. Ela foi lá pessoalmente, né, considerando que a mãe dela não tomava nenhum tipo de atitude, mas chegando lá na escola, né, pediram que um responsável maior, ou seja, a mãe, fosse lá fazer a matrícula dela. E quando ela coloca que finalmente eu ia estudar, isso quer dizer que a mãe foi lá e fez a matrícula. Mas daí ela começa, né, a estudar, e aí ela começa a ter a primeira decepção, né? Que a mãe dela não estava ali para conduzir ela para a escola, algo que ela sempre sonhava, né? De ir para a escola, da mãe dela levar ela para a escola, enfim, né? Toda aquela fantasia que uma criança, que nós seres humanos geralmente construímos aí quando a gente tem um sonho de algo. Ela mandou eu ir sozinha, já que era tão perto. Meio sem jeito, eu ia acompanhando as crianças que seguiam com suas mães. Nos dias seguintes, na hora de fazer a tarefa, ficava confusa e acabava não fazendo, nem lendo a lição do dia, porque ninguém me ajudava. O resultado foi a reprovação na primeira série. Desse dia em diante, eu percebi que só dependia de mim os meus estudos, e levá-lo adiante exigiu de mim muitos esforços. Trabalhar o dia todo em serviços cansativos, à noite ir à escola, que ficava em lugares distantes e perigosos, para andar sozinha. Transferir-me de uma escola para outra devido às mudanças, né? Tá faltando um S ali, da família. Juntava-se a isso a falta de incentivo da minha família. Hoje estou no quarto ano de letras e, coincidentemente, leciono na mesma escola onde iniciei meus estudos, a Escola Januário Pereira Araújo. Lá, vejo muitas crianças que, como eu, vão sozinhas à escola. Torço para que elas tenham forças para levarem em frente o seu sonho de estudar. E aí, né, nesses outros parágrafos, estão interligados com aqueles outros? A gente percebe que sim, a gente vê que sim, né? Que em nenhum momento ela saiu do assunto, né? Desde o primeiro parágrafo que ela fala sobre, né, o sonho de estudar, ela termina aí falando dessa trajetória. Então, qual é o assunto do texto? Qual que é a problemática do texto? Né? O assunto, a problemática é o sonho, a vontade de uma pessoa, de uma criança de estudar, de uma pessoa estudar. E aí ela começa a colocar todinha a sua vida, uma parte da trajetória, né, desse sonho dela, e aí ela coloca ali no último parágrafo que esse sonho ainda não está totalmente concluído, né, porque ela está lá no quarto ano de letras, mas ela já dá aula, né, então essa realização desse sonho está completamente, né, já finalizando, se é no quarto ano do curso de letras, já está no finalzinho aí, e aí tem as outras etapas, mas a grande principal, que era ter uma graduação, que ela conseguiu fazer o ensino fundamental, médio, né, e agora concluindo aí a graduação. Então, todos esses textos aqui, por exemplo, ó, qual que era o título? Qual que, né, o título desse sonho, desse texto? O sonho de estudar. E qual era o tema? Tema apresentação pessoal. Daqui também da Maria, o tema era apresentação pessoal, mas o título é Marias. Uma coisa que os alunos sempre confundem
Quando você dá um tema para eles, ele coloca o mesmo nome no título, o mesmo tema, né? Coloca no título. Se você fala assim, pessoal, eu quero que você faça um texto sobre apresentação pessoal. Aí ele pode, muitos vão lá colocar o título do texto, o mesmo que o tema. Geralmente eu explico para os alunos, né? Eu explico assim para eles. Pessoal, todo mundo, por exemplo, tem um nome, né? Por exemplo, se eu vou colocar aqui, eu sou do gênero feminino. Qual é o meu nome? Meu nome é Verônica, mas o meu gênero é feminino. A fulano, o gênero dela é feminino, o nome dela é tal. Então, a mesma coisa no texto também. O tema, dentro do tema, nós temos vários assuntos e cada um desse assunto que a gente coloca, a gente escolhe um nome. Outra coisa que também os alunos confundem muito, o mesmo tema, né? Eles colocam nos assuntos. Por exemplo, quando eu coloco aqui, por exemplo, um tema sobre violência, o tema ele é amplo, ele é macro. Dentro do tema temos vários assuntos. Eu vou escolher um assunto sobre o tema e vou construir o meu texto, onde eu vou ter a unidade temática. Eu não vou, por exemplo, se o tema aqui é violência, eu não vou colocar, por exemplo, eu posso ter aqui sobre violência, violência doméstica, violência no trânsito, violência física, violência da mulher, violência contra a criança e o adolescente, violência contra os professores. Nós temos vários assuntos sobre violência, né? Violência doméstica, enfim, nós temos vários assuntos dentro desse tema violência. Por exemplo, sobre o meio ambiente. O tema é meio ambiente, mas dentro do tema nós temos vários assuntos. Por exemplo, né? Sustentabilidade, água, queimadas, lixo. Então, nós temos vários assuntos dentro do tema meio ambiente, só que eu tenho que escolher um deles e fazer o meu texto. Ter uma unidade temática sobre só um assunto. Eu não vou começar, por exemplo, que violência doméstica. Eu começo aqui no primeiro falando sobre violência doméstica, no segundo eu falo sobre violência contra as crianças e no terceiro parágrafo eu falo sobre violência no trânsito. Então, eu começo um assunto aqui, aí parto para outro assunto e nem desenvolvo nem finalizo. Então, isso é uma regrinha básica assim, que nós devemos saber ao construir um texto. Dentro do tema, nós temos vários assuntos. E aí eu vou escolher um assunto do tema e vou começar do início ao final falando sobre esse assunto. E depois que eu construo esse assunto é que eu vou escolher o nome, né? Outra coisa que geralmente eu falo para as crianças, por exemplo, né? Muitas das vezes a gente fala assim, seu texto virou uma salada de fruta. E aí eu gosto de colocar um exemplo aqui, o tema, frutas. Nós temos aqui fruta. Dentro do tema fruta, nós temos vários tipos de fruta. Nós temos pêssego, nós temos morango, nós temos abacaxi, nós temos abacate, nós temos morango, nós temos pera, nós temos banana. E aí, né, se eu começo um parágrafo falando sobre banana, depois outro sobre morango, no terceiro eu começo a falar sobre abacaxi, eu fiz uma salada de fruta. Se eu trago à tona aqui, por exemplo, o abacaxi, né? Aí eu tenho um assunto sobre o abacaxi, por exemplo, minha família vive do abacaxi, o abacaxi ele traz uma renda mensal, né? E além dessa renda mensal que traz alimento para minha família, eu ajudo também nesse desenvolvimento. Então, tudo que ele está falando é a respeito do abacaxi, ele não começa lá falando de outro assunto. Então, esse aqui é uma regrinha legal que dá para vocês ensinarem aí também para os seus alunos, tá bom? Eu finalizo aqui. Eu finalizo aqui porque essa aula era para falar, né, sobre a unidade temática. Vocês conseguiram entender o que é unidade temática. Para a próxima aula, a gente vai ver ali um outro
né? Dois tipos de conceito para uma qualidade de um bom texto. Vocês viram nessas duas aulas sobre unidade temática, na próxima a gente vai ver sobre objetividade e concretude, certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo nosso.